Gentileza, desliga o microfone. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Rosa. Boa noite, tutores EAD, tutor presencial de todos os polos. Boa noite, os nossos queridos alunos, né, professora Rosa. Vamos dar início à nossa aula de revisão, para avaliação 2. Nós vamos trazer o enfoque principal para tratar sobre o escopo do projeto, falar sobre a formulação dos objetivos, falar sobre o diagnóstico de um planejamento estratégico, como ele é tão importante, essa conceituação, entender por que há necessidade de fazer um diagnóstico situacional de uma organização para que você consiga, posteriormente, traçar um planejamento estratégico, que esse planejamento estratégico ele tenha como o objetivo trazer, nortear para o alcance dos objetivos, aí os objetivos estratégicos da organização. E para isso, pessoal, a gente pensa sempre no planejamento que seja um planejamento que busca a eficiência, a eficácia e também a efetividade desse planejamento para o alcance dos objetivos. Quando a gente fala, pessoal, em planejamento, é importante a gente lembrar todo o conceito e o que significa planejamento estratégico. E eu gosto de lembrar sempre que o planejamento estratégico ele é um processo gerencial que define o rumo da organização no médio e longo prazo. Ele estabelece onde a organização quer chegar, como pretende chegar e quais são os recursos necessários para atingir os objetivos. Então, pessoal, quando a gente fala em planejamento estratégico, o planejamento estratégico ele é dividido por etapas. E aí a gente já lembra da estrutura do planejamento estratégico, a gente já lembra do escopo desse planejamento estratégico. Qual é o escopo do planejamento estratégico, pessoal? Como vocês estudaram, o escopo do planejamento estratégico, ele traz para nós algumas características. Por quê? Ele é composto por etapas, como análise do ambiente, a missão, visão, valores, definição dos objetivos, estratégias e também o plano de ação. Então, esse é a composição das etapas, né, de um planejamento estratégico. O enfoque da aula de hoje, como eu falei para vocês, onde nós vamos fazer uma revisão conteudista dos capítulos 7 até o capítulo 12. Então, nós vamos observar, por exemplo, a importância de entender o escopo do planejamento estratégico. Então, pessoal, o escopo, ele define os limites, a abrangência, o foco do planejamento estratégico. Professor Marcos, Oi. Você conseguiu passar os slides? Eu vou já compartilhar os slides. Tá bom, desculpa. Eu estou explicando um pouquinho o conceito, até o pessoal entrar, que tem muita gente pedindo permissão, aí quando eu coloco, vai sair aqui a tela para mim. Então, pessoal, só trazendo ainda sobre o escopo do projeto, em outras palavras, o escopo ele responde o quê? O que exatamente será planejado, qual nível organizacional está sendo analisado, é o nível institucional, é o todo, é o nível departamental, são os departamentos que tem dentro de uma instituição pública, quais são as unidades de negócio. Então, é importante observar qual nível organizacional está sendo analisado. Uma coisa também importante dentro do escopo é quais as áreas, os processos estão dentro ou fora do plano. E uma coisa muito importante, ainda tratando sobre o escopo do planejamento estratégico, é definir qual o horizonte temporal do planejamento estratégico. Nós lembramos sempre, quando tratamos sobre planejamento estratégico, que o planejamento estratégico ele pode ser feito para médio e para longo prazo. Então, quando a gente tem esse foco de médio ou longo prazo, nós podemos observar que vai ser uma periodicidade de até 5 anos. Então, se é um planejamento estratégico que ele é uma característica a longo prazo, nós podemos entender que esse planejamento estratégico, ele tem essa linha temporal aí de 5 anos, tá? Então, mais o planejamento estratégico, como eu falei anteriormente, ele pode também trazer essa definição, que ele pode ser de médio prazo, de 2 a 3 anos. Depende muito do objetivo, depende muito de quais são as estratégias que serão utilizadas para alcance do objetivo dessa organização. E a partir disso, pessoal, agora irei compartilhar com vocês o template da nossa aula de hoje, a qual nós vamos trazer todas essas definições, esses conceitos, aonde a gente vai poder fazer essa leitura mais minuciosa do que significa o planejamento estratégico,
qual a importância do escopo, da abrangência, exatamente para conseguirmos aí fazer uma revisão de conteúdo baseado naquelas questões norteadoras da nossa avaliação. Então, a gente vai focar muito no conteúdo a qual será exigido na avaliação 2. Tá bom, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês agora. Professor, agora que é a hora dos slides, né, professor? É porque tinha os alunos perguntando. Estão conseguindo visualizar os slides, pessoal? Sim, professor. Então, trazendo para vocês qual o roteiro da aula de hoje, pessoal. Então, o roteiro, como eu falei anteriormente, é revisar os conteúdos do capítulo 7 até o capítulo 12. E vamos trazer também um simulado. Esse simulado traz dicas de resolução de questões para a prova. Então, são questões similares, questões idênticas, a questão que vai estar na prova. Então, por isso, muito importante esse entendimento, essa compreensão aí do conteúdo a qual será exigido. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, é importante nós entendermos o escopo estratégico. O escopo, pessoal, é definir, você pensar, basicamente, o planejamento estratégico de uma forma institucional, aonde a gente pode observar que o planejamento estratégico ele vai ter uma visão holística, uma visão no macro, uma visão do todo. E também, pessoal, quando a gente pensa no escopo estratégico, a gente tem o foco de entender que o planejamento ele tem que ter essa visão do todo, essa visão logística, e uma visão também dos departamentos, aonde é importante esse alinhamento estratégico, como vocês estudaram nos capítulos anteriores, aonde nós trouxemos para vocês o que é o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Todos esses níveis de planejamento, eles são importantes para o alcance do objetivo maior, que é o objetivo estratégico de uma organização. E quando nós pensamos, por exemplo, em planejamento estratégico, já vem para nós o quê? São as estratégias, as ideias aí para desenvolvimento de uma política para alcance do objetivo. Quando a gente observa, descendo, por exemplo, uma escala hierárquica, onde nós temos o planejamento estratégico e vamos para o planejamento tático, o planejamento tático ele é o elo entre o planejamento estratégico e o planejamento operacional. Então, ele fica mais na característica de liderança, de uma organização entre pessoas. E quando a gente desce mais um pouquinho a escala hierárquica, nós chegamos no planejamento operacional. O planejamento onde o supervisor, junto com sua equipe, ele vai executar todas aquelas ideias que foram desenvolvidas lá no planejamento estratégico. E para isso, pessoal, muito importante, principalmente, quando nós pegamos e entendemos sobre o escopo estratégico. Então, o escopo estratégico, pessoal, é a definição dos limites. Observe basicamente isso, pessoal. O escopo estratégico, a definição dos limites, das prioridades e os direcionamentos fundamentais de uma organização, de um projeto, ou mesmo de uma política empresarial, ou uma política aí de um programa, de uma ação social, uma política que venha trazer o bem-estar para a comunidade. Porque quando a gente trata sobre gestão pública, a gente tem sempre que lembrar que a gestão pública ela está ligada diretamente a trazer o quê? O benefício, o bem-estar à comunidade. Então, pessoal, ainda no escopo estratégico, ele determina o que será feito, por que será feito e até onde a instituição pretende atuar, garantindo foco, coerência e o alinhamento com a missão e os objetivos de longo prazo. Então, essa definição mais ampla do que significa o escopo estratégico traz para nós essas perguntas, que são perguntas norteadoras, que definem para nós, por exemplo, o que será feito, por que será feito e até onde a instituição ela pretende atuar para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, pessoal, quando a gente lembra e traz esse foco de entender o planejamento estratégico, a gente pode pegar esse tríade para entender, principalmente, esses três focos para o alcance do objetivo estratégico. O escopo, que ele deve estar bem alinhado com a estrutura
com a missão, a visão e os valores da organização, o tempo, que é a periodicidade para alcance. Então, quando a gente traz o planejamento estratégico, como eu falei para vocês anteriormente, o planejamento estratégico ele pode ser a médio prazo, onde a gente já foca de médio prazo de 2 a 3 anos, ele pode ser um planejamento estratégico a longo prazo, onde nós podemos observar, por exemplo, que o planejamento estratégico a longo prazo, ele tem uma periodicidade de 5 anos. Então, o tempo, ele é muito importante na definição dessa política, na definição desse projeto, a qual está sendo elaborada para o alcance do objetivo estratégico da instituição pública. E outra coisa importante é lembrar dos custos, né? Dos custos diretos, custos indiretos, custos fixos e os custos variáveis, quando a gente tenta entender e estruturar um planejamento estratégico. Porque no planejamento estratégico, pessoal, a gente faz uma estruturação, um escopo, né? Definindo quais são as estratégias que são importantes para atingir e chegar ao objetivo dessa organização, lembrando do tempo e também do custo. E para isso, pessoal, vamos entender através de um exemplo prático. Vamos imaginar em uma administração pública municipal que o prefeito ele tem um ensejo e ele colocou, por exemplo, lá no PPA, no Plano Plurianual, que ele vai construir uma quadra poliesportiva lá no bairro X. Vamos imaginar lá no bairro do Seu Pedro. Para isso, pessoal, ele vai colocar dentro do seu planejamento estratégico, ele vai colocar quais são as estratégias para o desenvolvimento desse projeto, que é a construção dessa quadra poliesportiva, qual vai ser o período, aí até o período do projeto, a entrega dessa quadra para a comunidade. Vamos entender, por exemplo, nesse exemplo hipotético, que será uma periodicidade de 2 anos, então a gente já tem uma definição de uma estrutura, de um escopo, a gente já tem a definição do tempo, e a gente também vai ter a decisão do custo. Então, o custo, qual será esse custo? Quanto que vai custar para construir essa quadra poliesportiva? Então, isso aqui, pessoal, está definido dentro do planejamento estratégico. Então, quando a gente foca, por exemplo, planejamento estratégico de uma instituição pública, a gente lembra que a gente precisa de alguns documentos norteadores. A gente vai precisar do PPA, do Plano Plurianual, a gente vai precisar, por exemplo, de entender o orçamento público, a LDO, a LOA. Então, esses documentos da administração pública, eles são muito importantes para uma definição de um planejamento estratégico para o alcance do objetivo, o alcance aí, no caso desse exemplo que eu falei para vocês, de a construção de uma quadra poliesportiva. Mas aí vocês podem, por exemplo, se, por exemplo, na avaliação tiver uma questão específica sobre isso, vocês podem citar exemplo, por exemplo, de uma campanha de vacinação que vai acontecer no município. Vocês podem falar da reforma da escola. Vocês podem citar vários tipos de exemplo aonde o foco desse planejamento estratégico ele vai estar dentro desse triângulo de projetos que vocês vão focar no escopo, vocês vão focar no tempo, que é na periodicidade, e vocês vão focar também no custo. Então, para responder uma questão, a qual traz essa pergunta norteadora, vocês vão utilizar esses 3 elementos e citar um exemplo prático de como isso acontece aí dentro da administração pública. Ok, pessoal? Então, além de tratar sobre essa definição macro, do que significa, por exemplo, o planejamento estratégico, né, o escopo estratégico, é importante nós lembrar que dentro do escopo estratégico tem que estar definido a missão, a visão e os valores aí da instituição pública, né, da entidade pública. Então, a missão, pessoal, é a razão de existência da organização. A visão é aonde essa empresa, essa entidade governamental, ela quer estar daqui a 5 anos. E os valores, pessoal, são os valores éticos e os valores morais. Então, nós podemos pegar dentro de todas as instituições públicas, dentro das secretarias, das unidades básicas de atendimento, nas escolas, todas as entidades públicas têm a sua missão, que é a razão de existência daquela entidade pública,
tem a visão aonde essa entidade pública quer chegar a 5 anos. Exemplo hipotético, pessoal. A razão de existência de uma escola. Então, podemos entender que a razão de existência de uma escola é o ensino às crianças, né, de 1º ao 9º ano. Então, essa pode ser o quê? Uma missão, né? A razão de existência da escola. Qual seria a visão da escola nesse exemplo? Nós podemos entender, por exemplo, que seria um objetivo de um município, daqui a 5 anos, erradicar, por exemplo, o analfabetismo que tem em determinado município. Então, daqui, por exemplo, 5 anos, não irá ter mais pessoas analfabetas nesse determinado município. Esse pode ser uma visão, onde, por exemplo, aquela escola, ela quer chegar daqui a um determinado período, daqui a 5 anos. E quais são os valores? Aí os valores são éticos, os valores morais, os valores aí diversos que vêm pontuar, principalmente, a instituição pública. Então, pessoal, vamos observar de forma detalhada o que é missão, o que é visão e o que são valores. Então, o que é missão? A missão, ela consiste na declaração da razão de ser e de existir da instituição. É como eu falei anteriormente, quando a gente fala em missão, a gente está falando o quê? A gente está falando que a missão é a razão de existência de uma instituição pública. E ela reflete o propósito para o qual a instituição foi criada, indo muito além da oferta, e, por exemplo, se fosse uma entidade privativa, a comercialização de produtos e serviços para o alvo. Então, dentro desse contexto, nós podemos até fazer um grife, né, destacar, por exemplo, que a missão dentro de uma instituição pública, ela reflete o propósito para qual a instituição foi criada. Professor, só um momento. Etienne, por favor, desligue o áudio. Etienne. Só se desligar por aí, professor, que ela não desligou ainda não. Desligou, não tem nada não. Professor Marcos? Pronto. Pronto, professor. Então, pessoal, retornando ao conteúdo a qual eu estava fazendo a explicação, a missão, pessoal, é basicamente isso, é entender que a missão é a razão de existência de uma instituição pública. Então, indo mais, por exemplo, do que entender. Quando a gente pensa em entender uma instituição pública, a gente vai ao entendimento de quem é o público-alvo, quem são as pessoas que serão beneficiadas dentro do poder público com aquela entidade. Vamos imaginar na escola, quem é o público-alvo da escola? Não são os alunos? Então, quando a gente vai desenvolver, a gente vai fazer essa declaração e escrever qual a missão, a gente tem que estar focado no nosso público-alvo, nas pessoas que serão beneficiadas dentro dessa entidade pública. E o que é visão? Segundo o Chiavenato, 2004, ele traz para nós que a visão é uma declaração de uma aspiração futura idealizada pela instituição. A visão, ela representa o destino almejado pela organização, no qual se pretende transformar em realidade. Então, vocês puderam observar, é uma aspiração futura. Se eu pego, por exemplo, um exemplo de uma empresa privada, só para vocês compreenderem, de uma empresa privada, vamos imaginar que você tem uma empresa numa determinada cidade, e o objetivo dessa empresa é abrir uma rede de filiais em outras cidades. Então, esse é o objetivo, eu tenho uma empresa e vou abrir filiais em outra empresa, em outras cidades. Então, isso é o quê? Um objetivo futuro, é uma aspiração futura. Vamos imaginar, por exemplo, em um determinado município nortista, né? Vamos imaginar nessa região amazônica,
tem um município que tem o índice grande de pessoas com febre amarela. Um exemplo hipotético. Então, tem a razão de existência da Secretaria de Saúde e a visão é que daqui 2 ou 3 anos, naquela cidade, não tenha mais ninguém com essa doença, por exemplo, de febre amarela. Então, isso é a visão. É aonde a empresa, de onde a instituição pública, ela idealiza chegar no futuro. Por isso que quando a gente fala, pessoal, em planejamento estratégico, a gente traz que esse planejamento estratégico ele tem uma situação que é diagnóstico, tem uma situação de formulação dos objetivos e estratégias, e quando a gente vai formular objetivos e formular estratégias, a gente tem como foco entender qual a razão de existência, que é a missão, e aonde essa empresa pretende chegar daqui a um determinado período, que é a visão. E o que são valores? Então, segundo Chiavenato e Sapiro, 2003, os valores e princípios, eles consistem num conjunto de crenças, filosofias e conceitos que a organização emprega e respeita, e que estão acima de práticas cotidianas. Então, quando a gente fala em valores, a gente fala em valores éticos, em valores morais, em valores pautados aí para trazer esse olhar norteador para uma instituição pública. Então, pessoal, vamos para a primeira questão. Eu vou deixar essa questão aqui para vocês fazerem a leitura e vocês podem comentar aí no chat a resposta, tá? Então, analisar a questão. No escopo estratégico da Universidade Estadual do Tocantins, a Unitins, há o seguinte texto: promover o ensino, a pesquisa e a extensão com qualidade e inovação, a fim de contribuir para a formação profissional e cidadã, priorizando o desenvolvimento social, econômico, cultural, político e sustentável do Estado do Tocantins. Dentro dessa questão, pessoal, vocês analisando esse texto, ele é um texto que traz para nós a definição da missão, visão ou valores. Coloque aí no chat, pessoal, se é missão, visão ou valores. Professor Marcos iniciou aqui a missão. Aqui, os alunos aqui só está dando missão, professor, aqui. Que maravilha, os alunos estão bem afiados, né, professora? Aí, olha nossa só, avaliação. Queremos só nota 10, né, professora? Só nota 10. Só. Que maravilha. Não teve nenhuma outra, professor. Todos responderam missão, né? Isso mesmo, Todas. pessoal. A resposta correta é missão, tá? Então, é a razão de existência, nesse caso, da Universidade Estadual do Tocantins. Então, é importante entender sobre esse aspecto. Então, vamos lá. Dentro desse ponto, é importante a compreensão do diagnóstico. Nós falamos sobre o diagnóstico estratégico, né? O diagnóstico que ele é fundamental para entender os fatores internos e os fatores externos à organização. Dentro dos fatores internos, como vocês podem observar, nós temos as forças e as fraquezas. Aonde vocês podem observar que a força ele é um ponto positivo. A fraqueza ela é um ponto aí negativo, é um fator negativo. Dentro da administração atual, né, a administração contemporânea, nós sempre falamos, não foque no fator negativo. Lembre que são pontos de melhoria, pontos que a gente pode aperfeiçoar, que a gente pode melhorar dentro da organização. E nós temos os fatores externos, aqueles fatores que estão fora da organização, mas afetam diretamente ao sucesso da organização. E quando a gente fala em fatores externos, nós temos aí o quê, pessoal? Nós temos as oportunidades. E nos fatores externos, com foco negativo, ponto de melhoria, nós temos as ameaças. Então, é sempre importante, quando a gente vai, por exemplo, traçar um planejamento estratégico, a gente entender quais são essas forças, quais são essas fraquezas,
para a gente definir isso de uma forma mais concisa dentro do nosso planejamento estratégico. E a partir disso, pessoal, nós podemos observar, por exemplo, quais são as forças. Vamos imaginar que você é diretor de uma escola, pegando novamente esse exemplo da escola. Vamos imaginar, por exemplo, dentro desse diagnóstico, vocês identificaram que um ponto forte é porque vocês têm professores que são qualificados, tem professores, a quantidade de professores suficiente para atender a demanda. Isso é um ponto positivo. Isso é uma força que nós podemos destacar nessa escola. Vamos imaginar uma fraqueza. Fez boa viagem, Rosinha? E aí, amanhã tá pronta para o encontro de líderes? Então, pessoal, só retornando, vamos imaginar uma fraqueza. Vamos imaginar, por exemplo, que nem todas as salas, quase todas as salas, vamos imaginar, são 10 salas, 8 salas são climatizadas, e nós temos 2 salas que não são climatizadas. Então, isso é um ponto, uma fraqueza que tem aquela organização. Agora, partindo para os fatores externos, as oportunidades, vamos imaginar, por exemplo, dentro da escola, que tem oportunidades. Quais são uma oportunidade? Uma parceria da escola, por exemplo, com o Banco Bradesco para financiar um projeto social. Ou outra instituição de fomento que venha trazer um benefício diretamente para a escola. As parcerias com a universidade, tudo isso define como uma oportunidade. E a ameaça, pessoal? A ameaça pode ser política, social, econômica. Então, é importante fazer o quê? Fazer uma definição clara e concisa de todos esses pontos, os fatores internos e externos que podem impactar diretamente a organização. A partir disso, nós podemos entender que nós falamos sobre a parte do análise SWOT, como nós definimos aqui, análise SWOT, onde define forças, fraquezas, oportunidade e ameaça, e nós temos uma visão macro. Dentro dessa visão macro, nós temos aí, como vocês puderam observar, os fatores tecnológicos, legais, sociais, culturais, políticas, demográficas, naturais e econômicas. No microambiente, nós temos os entrantes, clientes, concorrentes, substitutos e fornecedores. E dentro da empresa, nós vamos fazer o quê? Definir quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Pessoal, mais uma questão. Essa questão agora vocês vão responder qual a alternativa correta. Vocês vão colocar a alternativa correta aí no chat, tá bom? O governo estadual pretende ampliar o programa de compras públicas para a agricultura familiar. Para isso, realizou uma pesquisa sobre o mercado local, a capacidade produtiva dos agricultores, a legislação federal e estadual aplicável e o impacto social esperado. Pergunta: essa coleta de informações, ela corresponde principalmente à alternativa A, uma análise exclusiva das forças internas do governo estadual. B, o diagnóstico limitado aos aspectos financeiros do programa. Letra C, uma investigação sobre os fatores ambientais, institucionais, legais, sociais e produtivos. Letra D, um mapeamento apenas das oportunidades oferecidas pelo mercado consumidor. E letra E, um estudo voltado apenas ao desempenho dos anos anteriores. Vocês têm aí... Professor, antes de o senhor terminar de fazer lá na letra C ainda, eles já tinham dado a resposta à letra C. Unanimidade aí, está dando letra C. Professor, aceita um aluno que está pedindo para entrar? Já entrei, deu certo, professor. Deu certo, Daniel? Obrigada. Responde aí, Daniel, já respondeu? Já respondi já, letra C. Uhum. Professor, antes de terminar de ler o texto, eles já sabiam a resposta? Que maravilha, né, professora? E depois nós queremos um ponto, professor.
Vale um ponto, é? Olha aí, professor, o ponto de participação que os alunos estão sugerindo. Não, é verdade. Sempre, todo bimestre tem, né? É possível que esse não vai ter, né? Um ponto extra, né, Fernando? É, com certeza. Sempre um vai precisar, né? Ou pode ser eu, ou pode ser outro, mas um de nós vai precisar, né? Professora, a senhora consegue tirar um print da nossa aula antes de encerrar? Professor, eu já tirei, eu queria que alguns alunos abrissem as câmeras para a gente tirar um bem com a câmera aberta, né? Ih, professor, eu vou deixar para próxima, que eu tô até no berço. Nem Espera aí que eu tô abrindo aqui. Então, Olá, pessoal, já teve ó, aluno abrindo a câmera ali. Meu, tudo bem? então, pessoal, só Bom demais, graças a Deus. compartilhando com vocês. A Samila Alternativa levantou a mão. É a letra C, então vocês estão de parabéns. É uma investigação sobre os fatores ambientais, institucionais, legais, sociais e produtivos. Nós temos como explicação: o governo realizou um levantamento amplo que incluiu o mercado, capacidade produtiva, legislação e impacto social. Esses elementos fazem parte do ambiente externo institucional que influencia o programa, caracterizando uma análise abrangente dos fatores legais, sociais, produtivos e de mercado. Então, show, pessoal. Isso mesmo, alternativa C. Todos acertaram, né? Agora vamos trazer de novo aquele foco que eu falei lá no início da nossa aula, lembrando sobre o planejamento estratégico, está dentro do foco da alta administração. Então, qual é o planejamento estratégico? Visão da empresa, fatores de orientação externa, foco no longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos. O tático é direcionado ao gerente, unidades departamentais, é uma visão por unidade de negócio ou departamentos, foco é no médio prazo. Como vocês puderam observar, o planejamento estratégico, foco, longo prazo. O planejamento tático, foco no médio prazo. E o planejamento operacional, ele é conduzido pelos supervisores e a sua equipe técnica que vai executar toda aquela política que foi definida pela alta administração. O foco é no curto prazo. Então, observe: estratégico, visão da empresa; tático, visão por unidades, negócio ou departamentos; operacional, visão por tarefas rotineiras. Outro ponto importante: no estratégico, são objetivos gerais e planos genéricos. Quando a gente traz para o tático, é a definição das principais ações dos departamentos. O operacional, definição de objetivos e resultados bem específicos. E agora, para nós finalizar nossa aula, mais uma questão. Então, vocês podem responder aí no chat. A Secretaria de Planejamento está revisando uma carteira de investimento para o ano de 2026. Para decidir quais projetos devem ser priorizados, a equipe analisou iniciativas na área da educação, saúde, infraestrutura e sustentabilidade. A cada projeto foi avaliado e considerando o impacto social, urgência, viabilidade e disponibilidade de recursos. Em seguida, os projetos foram posicionados em uma matriz que permite visualizar, comparar e classificar aqueles que deveriam receber prioridade na execução. Com base nessa situação, identifique e explique qual ferramenta de gestão estratégica está sendo utilizada e justifique por que ela é adequada para esse processo de tomada de decisão. Então, vamos lá, pessoal, responder essa questão no chat. 5 minutinhos aí para vocês responderem. Então, pessoal, estão respondendo no chat, professora? Tem um aqui que falou rindo, deixa eu olhar meu caderno. Professor, a Samila estava querendo falar. Maria Vitória. É, a Samila é a Maria Vitória. Boa noite, professor. Tudo Boa bem? noite, Maria Na verdade, Vitória.
desculpa. Eu vou deixar para tirar uma dúvida. Essa aula vai ficar gravada, correto? Essa revisão? Isso. Vai, está sendo gravado sim, Maria Vitória. Tá, muito Logo obrigada. Alguém te- Boa noite. Vamos disponibilizar o mais rápido possível, está bem? Tá bem, muito obrigada. De Já nada. temos o Daniel Coelho Viana. De qual polo você é, Daniel? O Daniel já respondeu a pergunta. Olha, Matriz de priorização. Isso, pessoal, aqui do Polo de Palmas. Que maravilha. Então, só para fazer a resolução da questão agora com vocês e finalizar nossa aula. A resposta, pessoal. Então, a ferramenta utilizada é a matriz de priorização de projetos. Ela permite comparar projetos com base em critérios estratégicos de impacto, urgência, viabilidade, recursos, facilita a classificação objetiva do que deve ser priorizado, ajuda na alocação de forma eficiente e garante decisões alinhadas ao planejamento estratégico. Então, pessoal, falando ainda sobre a formulação das estratégias, é importante lembrar sobre a diferenciação, liderança de custo e foco. Então, quando a gente pega, por exemplo, para uma definição, uma formulação desses objetivos, a gente tem que entender, por exemplo, aqui o critério de liderança de custo, quando a gente trata sobre, por exemplo, uma empresa, que é uma empresa privada, a gente liga diretamente o quê? Com a empresa que ela tem características de liderança de custo. É porque ela oferta um produto, um serviço a um custo, né? Isso, pessoal. A um valor mais barato do que outra empresa. Quando a gente foca em diferenciação, geralmente são empresas que elas focam muito em quê, pessoal? Em atribuir muito valor a uma organização. Vamos ter por base agora um salão de beleza, uma barbearia. Vamos para uma barbearia. Tem barbearia, por exemplo, que ela é foco, ela tem muito clientes, ela tem uma carteira de clientes muito grande, porque eles prestam serviço de corte de cabelo mais barato, como, por exemplo, R$ 29,99. Então, ele pode ser líder de mercado, porque muitas pessoas preferem ir cortar o cabelo nessa barbearia, porque é um valor mais acessível. Já outras empresas, por exemplo, outra barbearia, eles investem muito. Por exemplo, é uma barbearia que é climatizada, que tem uma mesa de sinuca, que tem um frigobar. Tudo isso, pessoal, quanto mais valor você atribuir à tua empresa, então a tua empresa ela tem um foco o quê? Ela tem um eixo, pessoal. Ela pode ser líder de mercado por diferenciação, porque ela oferta um produto que atende o nicho de mercado que exige mais. E o foco, pessoal, ele pode ser tanto de diferenciação quanto também de liderança de custo. Então, pessoal, eu desejo uma boa prova a todos. E que todos aí consigam tirar uma nota de excelência, pessoal, uma nota aí satisfatória. Chegamos aí ao final de mais um semestre, professora Rosa, chegando no final do semestre, também final da disciplina de planejamento estratégico. Desejo de já Feliz Natal, próspero Ano Novo a todos, que seja maravilhoso o ano de 2026 para todos. Isso ponto, mesmo. vai ter, professor, ponto de participação? Eu não entendi, Fernando. E o ponto de participação vai ter para todos nós? O ponto extra, né, Fernando? Olha aí, professora professora Rosa, já anota o ponto extra dos alunos, tá bom? Olha, Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. até mais. E estudem, pessoal, porque essas dicas na aula de revisão que o professor dá são excelentes. Tutores presenciais, me passe o nome dos alunos, tá? A senhora não falou nada do nosso ponto. Oi, Fernando. A senhora ainda não falou nada do nosso ponto. Vai ter ou não? O professor já falou, é o professor que decide, é para ter sim. Então tá bom, é normal. Oi, Samila, Irineu, Os tutores Giovanni. presenciais enviam os nomes de quem está aqui. Quem passar nas Isso, provas, o prefeito de Sampaio vai pagar o churrasco, viu? Ô, professor, quem está aqui presente também, o Tom, ó.